Mas deixa eu perguntar um pouco sobre o seu trabalho. Você entra pro Missão Impossível pra dublar o Tom Cruise? Ou você já fazia o Tom Cruise? Então, o primeiro filme do Tom Cruise que eu dublei foi o Vanilla Sky. Excelente. Que filmaço, Muito bom. cara! Muito bom. Que é uma refilmagem de um filme espanhol, É né? o meu diretor preferido. Não é? É um muito filme legal. demais, cara. Então, vou contar a trajetória rapidamente aí de como isso tudo aconteceu. Quem dublava o Tom Cruise nos anos 80 era o Ricardo Schnetzer, um dos maiores dubladores de todos os tempos, meu querido amigo. Não posso deixar de fazer essa homenagem a ele. E os filmes do Missão Impossível, da série, eles começaram a ir para um estúdio onde eu era contratado. Eu era funcionário da Herbert Richards e de um estúdio chamado VTI, vocês já devem ter ouvido. E o primeiro Missão Impossível, quem dublou lá foi o Marco Antônio Costa, que é um outro dublador muito bom, do Val Kilmer, George Clooney. E eu não dublei esse, eu cheguei a dublar o 2, um outro cara da equipe, e o Marco Antônio fez o Tom Cruise. Depois disso ele saiu da empresa, e a empresa trabalhava com os funcionários contratados. E aí começaram a chegar outros filmes do Tom Cruise, como Vanilla Sky, Colateral, Guerra dos Mundos, e eles pediram testes em todos esses filmes para ver quem ia ser o escolhido para passar a fazer o Tom Cruise. E mandaram esses testes para os Estados Unidos, e foi assim que eu fui escolhido por lá. Mas quem que decidiu? Você acha que foi ele mesmo? Acho que sim, pelo que dizem, foi ele. E Legal. Pô. Tem algum E é- tratamento que você faz na sua voz pra ficar Tom Cruise-iano? Ou mais O pessoal aqui do interpretação pessoal do chat tá falando, mesmo, nossa, né? como a voz dele parece o Tom Cruise. E aí o primeiro Missão Impossível que eu dublei, o Tom Cruise, que eu já tinha feito o 2, outro personagem foi o 3. E aí dali em diante eu dublei tudo, fiz... E os outros filmes também, Oblivion, que eu adoro, eu acho um filme maravilhoso. Bem legal. Operação Valkyria, que é um dos meus filmes preferidos dele. E vim seguindo fazendo e fiz o Top Gun Maverick, que esse foi de arrepiar. E tem uma história engraçada desse filme também, que ele chegou a ser cogitado para ser lançado no streaming, né? E o Tom Cruise vetou, porque foi na época crítica lá da pandemia. Ah, eu lembro Esse filme não disso. podia ir pro streaming. Eu lembro né? disso, tem áudios dele estressadaço no... Pois é, eu vi esse na- áudio também. E eles seguraram o filme durante um bastidores. ano. Eu dublei um ano antes de estrear. E fiquei, contei nada pra ninguém. Foi muito emocionante fazer também. E tá entre os meus preferidos. Meu top 3 aí do Tom Cruise. Qual é o seu top 1? Deixa eu falar qual que é. Fala os top Eu 3. adoro um filme chamado Um Sonho Distante. Sou louco por esse filme, que é ele e a Nicole Distante. Kidman. Esse eu não me lembro. É uma Eles história- se conheceram lá, será? Eu acho que sim. Com certeza. É uma Jura? história na Irlanda. É muito emocionante esse filme. Eu coloco entre os meus preferidos. Eu adoro a lenda. É mesmo? Do visual. Eu gosto mais do visual do que da história. Porque eu fiquei muito impressionado. Eu era criança quando eu fui ver. Mas vamos lá. Maverick eu boto em primeiro lugar. Muito que eu bom. acho épico. Adoro Operação Valkyria. Operação Banqueira é bem... lá, o Sonho Distante. É, Um Sonho Distante. Até a trilha sonora, a música principal é da Enya, desse filme aí. Sei. Não, mas eu vou colocar o Missão Impossível, o primeiro em segundo lugar e eu boto o Valkyria em terceiro. O Operação Valkyria, inclusive, acho que foi o trabalho que o Christopher McQuarrie e o Tom Cruise trabalharam. Começaram a trabalhar juntos. Começaram a trabalhar juntos. Mas você já assistiu No Limite da Manhã? Se não me engano, Já, é esse o muito nome? bom Esse também. é muito legal Muito também. legal Eu também. assisti no avião, me Vai surpreendeu ter positivamente. parte 2 aí? Falaram? Vai ter sequência? O quê? Do Limite da Manhã? O quê? Será que vai ter? Eu adoro. Esse filme é demais. Eu sei de uma fofoca, que tem aquele filme do Tom Cruise, que é o de Oblivion. carros. Não, o de carro. Qual? Como é que é o nome? Thunder Days. Days of Thunder. Days Dias of de Trovão. Days of Thunder. A gente vai... Dias de Trovão. Vai Vai chegar. lá. É. Então, Dias de Trovão. Days Cara, esse of filme eu Thunder, gostei desse filme. ia rolar algum projeto envolvendo Days of Thunder. E o Tom Cruise não gostou muito que esse ano tem um projeto de outra pessoinha envolvendo carros também. Nosso querido Brad Pitt. Exato, Fórmula 1. Brad Pitt e Tom Cruise têm uma questão desde Entrevista com o Vampiro. Contracenaram a primeira vez lá, a primeira e última vez. É? Não se deram bem, Brad Pitt já deu algumas entrevistas falando que não se deu muito bem com o Tom Cruise. Óbvio, não meteu o pau nem nada, mas falou que não bateu muito jeito lá de Bateu trabalhar. santo. Não bateu muito santo. E aí o Tom Cruise supostamente não tinha gostado muito dessa questão envolvendo o Brad Pitt, que é, entre aspas, uma pessoa que ele não se dá tão bem no meio, com um projeto de carro, que também é um projeto super pra frente, né? E ele também ia ter um projeto envolvendo o retorno aí de Days of Thunder. Mas eu imagino que
tenha esse projeto na gaveta, Eu sabe? juntaria Days of Thunder com Top Gun e faria uma coisa só. O voador. Days Top of Gun. Thunder, Top Nesse Thunder. Top Thunder. Mas e aí, qual que é a tua preparação pra fazer a voz dele? Então, na dublagem é o seguinte, a gente começa a carreira, né? No início, todo mundo vai fazendo pontinhas até ir ganhando experiência gradativamente. Pontinha é o policial 3 do filme. Exatamente. Não tem nem Aí nome. começam a confiar um pouquinho mais em você, já te dão um informante que aparece um pouco mais no filme de policial. E assim você vai crescendo. Na época que eu entrei, ainda tinha aquelas vozes todas antigas da nossa infância. Dubladores Guilherme, maravilhosos, gostado. Não, e você entrava numa empresa como a Herbert Richards, era como entrar num parque de diversões. Você via aquele pessoal já grisalho, as vozes clássicas da TV, não dava vontade de ir embora. Quando você sentava do lado e eu via 3 ou 4 conversando sobre amenidades. Você ficava, meu Deus. Ó, o Scooby-Doo Personagem. falando com... Batman. E era um Batman. nível de excelência do que eles faziam que eu sinceramente, eu pensava assim, se eu conseguir fazer umas pontinhas, já tá bom pra mim. No meio desses caras aí, graças a Deus eu fui evoluindo, eles foram ensinando muito também. E o mais triste é ver que muitos já partiram, né? Que são poucos os remanescentes. Mas então, a experiência você vai adquirindo com o tempo, até que me escalaram para fazer um teste aí, dessa magnitude aí pro Tom Cruise. E eu vejo até os primeiros filmes que eu dublei dele, eu vejo também como a minha voz mudou, a minha interpretação mudou Você também. vai redublar anteriores? Não redublei Você anteriores. fez Magnolia? Não fiz o O Magnolia. melhor Tom Cruise aquele. Muito bom, muito bom. Esse eu não fiz. Último Samurai. Até dublei o filme, mas fiz outra coisa. Tem o Philip Seymour Hoffman nesse também, tá? Verdade. Filmaço. Incrível. Mas redublar não, mas eu fiz muitos filmes nesse século. Fiz quase todos. Foi isso. E como seria o Tom Cruise falando? Você tem um encadeamento de palavras diferentes? É muito próximo da sua voz? Como É que sutil, até eu fiz uma brincadeira com o Ed Gama uma vez. Ele me deu uma folha de papel com vários atores que eu dublava e ele falava assim: Bradley Cooper, Oscar Isaac, Tom Cruise. E eu tinha que fazer uma mudança sutil na interpretação. Então, às vezes, o tom é mais embaixo de um. Por exemplo, o Ryan Reynolds é mais pra cima. E por aí vai. Mas então, fala o nome da pessoa, faz um pouquinho e troca. Vamos tentar fazer isso. Vamos fazer. Vamos ver a diferença, vai. Aí, Stu, isso já tá virando brincadeira, né? A gente tá em Las Vegas aqui pra um casamento e um de nós ainda se perde. Esse é o Bradley Cooper. Tá. No Se Beber Não Case. Muito bom. Eu tô fechando o olho, tá maravilhoso. Dá uma bugada. Vamos lá. Eu preciso que você confie em mim. Uma última vez. Missão Impossível, o acerto final. Dia 22 nos cinemas. Vamos lá. Eu sou o mini-chefe Remy. Eu tô aqui nesse podcast maravilhoso. Vou fazer um jantar especial pros meus amigos. Agora um diferente. Brooklyn, 1984. Quando eu era criança e morava lá na Bed-Stuy. Eu gostava de filme de ação, mas os efeitos não eram tão bons nos anos 80. Agora a gente tem os melhores efeitos especiais. Mas eu não troco os filmes dos anos 80 também, não. Que maravilhoso. Eu tô na Herbert Richards. Que maravilhoso. E tem uma voz favorita? Personagem favorito? Tem um que eu acho legal, que é diferente também, que... Vou fazer. Aqui é da Delegacia de Polícia de Springfield. Eu sou o chefe de polícia Clancy Wiggum. Pizza pra todo mundo e donuts de sobremesa. Não, mas o meu preferido dos atores, eu adoro dublar o Tom Cruise e gosto de dublar muito o Ryan Reynolds e o Oscar Isaac, que eu fiz até o Paul Dameron no Star Wars também. Legal. Que inclusive é um dos melhores personagens dessa nova Sim, leva, né? É, ele é muito legal. E eu adoro ele como ator também. Eu fiz... não posso falar. NDA. Quase. A gente tá deixando quase. ele aqui relaxado. Depois a gente conversa. Mas é curioso conversar contigo, porque eu sei que você já fez alguma coisa. Você já fez Supernatural? Sim, eu faço o Sam Winchester. Olha isso! Vocês conseguem pegar essa visão? conheço esse cara de algum lugar. A gente te escuta falando e eu falo, eu te conheço de algum lugar, mas acho que sou de E vários ele é a lugares. minha voz normal, do jeito que eu falo, o Sam.
Então pode ser por conta disso. É, Porque deve- desde lá deve atrás ser. eu ouvi, eu falei, nossa, mas Não, eu e é o conheço cara que eu ele de mais algum dublei lugar. na minha vida, porque são 15 temporadas, né? Nossa, É muita cara. coisa. Muito legal. Garantiu aí uns boletos, né? É, ele me sustentou um pouquinho. Obrigado. E essa coisa de estar vinculado a um ator, como que funciona? Você é o Tom Cruise, mas depende da distribuidora? É, assim, não é totalmente garantido, Por né? exemplo, o ator do Supernatural, se ele fizer um filme, é você que vai fazer? Não tem garantia. Ah, não? Sim. Nós não somos donos de nada. Eu acho que todo dublador tem que ter isso bem esclarecido na Ficar mente. rancoroso por causa disso. Não, de jeito nenhum. Isso acontece com todos, de te trocarem num filme, eventualmente. Pessoal falando que ele tem a voz do Diniz, do técnico. Do Fernando Diniz? Nada a ver. Pra dublar o Fernandinho. E, enfim, acontece, por exemplo, quando veio o Star Wars novo, eu fiquei super empolgado, porque eu sempre fui muito fã desde criança. A gente estava até conversando sobre isso, né? Mas eu não tinha garantia nenhuma, apesar de eu dublar o ator em vários filmes. Eu tive que fazer teste e foi bom que me escolheram, fiquei muito feliz. Foi uma realização de fã poder dublar os filmes, né? Mas poderia não ter sido. Se o meu teste não ficasse bom, eles poderiam escolher outro. E às vezes, por exemplo, um filme desses, que é da Paramount, já vem tudo escaladinho, bonitinho. Eles têm uma coerência, eles querem manter as vozes dos outros filmes. Mas quando é um filme mais independente, digamos, o Bradley Cooper faz um filme totalmente independente, um filme meio cabeça. Às vezes ele vai para uma distribuidora menor que não se preocupa, ela faz uma dublagem sem nenhuma exigência, sem querer desmerecer ninguém, mas entrega para um estúdio, faz o que vocês quiserem, dublem como vocês quiserem. E aí eles podem não me chamar, podem preferir chamar outra pessoa. Mas em geral, a dublagem mantém as vozes.